E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? Desde já agradeço aí a ajuda de todos que têm se inscrito no canal, pela audiência ontem da live. A gente fez a live da apuração. Eu sei que ainda tem muita gente triste aí com o resultado das eleições, mas é, é um resultado que a gente sabia que poderia acontecer. Existia uma grande chance e eu acho que o primeiro turno provou isso. Tamanha foi a decepção dos resultados, tá? Mas eu quero comentar aqui agora com mais calma os números gerais e tentar pelo menos ao meu público colocar um pouco de consciência na mente das pessoas para que parem de certa histeria, porque tá virando uma histeria e tá rolando alguns argumentos e comentários até estranhos assim de que eu acho que as pessoas não estão conseguindo fazer um cálculo matemático muito simples, né? Quando repetem jargões do tipo, ah, mas o Nicolas foi mais votado em Minas, o deputado mais votado em Minas, como é que Bolsonaro não ganha em Minas? Cara, a gente vai ver que esse tipo de argumento é um negócio assim que eu fico ali, pessoal, é um cálculo básico, tá? Nicolas ser o deputado mais votado em Minas não tem nada a ver com a derrota de Bolsonaro. Não significa que Bolsonaro teria que ganhar. E a gente vai ver esse e outros argumentos que o pessoal acaba utilizando, tá? Com mais calma agora. Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, tá? Dar um incentivo aí pra gente e tal. Tem nossa chave Pix aí, qualquer valor será de grande ajuda. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. É, Aqui está a apuração dos votos, tá? Da eleição, vou colocar aqui assim. Então você tem aí no primeiro turno, tá? Lula teve 60.345.999 votos, milhões de votos, tá? Bolsonaro teve aí, com 49,1% da votação, 48.526.354 votos, tá? Dos votos válidos aí. Então você tem esse montante, tá? É... Lula atingiu aqui a maior votação histórica, se eu não me engano, tá? Mas Bolsonaro também e não ficou atrás, tá? Mas aqui em votação histórica o Lula atingiu a maior votação. De abstenções, repetimos a dose do primeiro turno, incrivelmente. Né? Essas pessoas aqui vão ser governadas por outro cara, em algum outra realidade paralela, não vai ser pelo Lula, né? Ou essa galera que gosta de apostar com a sorte, né? Eu não quero escolher, eu quero que escolham por mim, né? Vamos ver aí o que é que o pessoal votante ou que escolhe vai escolher pra gente. Então você tem esse absurdo aqui, absurdo histórico também, de 32 200.558 milhões de votos de abstenções. Tivemos maior nulidade do que também o primeiro turno. Então veja que o povo, cara, é, essa urgência, né, esse perigo, possível perigo que o Brasil pode correr na mão do PT novamente, não fez diferença para muita gente, né? Então você tem esse absurdo de basicamente não, a gente pode dizer 36 milhões de pessoas deixaram de exercer. 36, 37, 38 milhões de pessoas não votaram. Cara, isso aqui eu acho que deveria ser algo revisto, tá? Pela Justiça Eleitoral. Não agora, agora já foi decidido. O que eu tô falando é que, cara, se você for comparar os números, o pessoal fala que o país está dividido, né? Entre Lula e Bolsonaro. Não, o país está dividido em três partes, cara. São 38 milhões aqui, tá? 60 aqui e 58 aqui. Então é uma divisão enorme. Quando você vai para o primeiro turno, você vê que não mudou. Não mudou, tá? Ó, as abstenções virtualmente, você teve uma alteração de 500 mil, então é um número baixíssimo. Os brancos e nulos, você teve aí uma diferença de 200 mil para menos, tá? No segundo turno, é basicamente o mesmo número. E você teve mais nulos. O pessoal tá decidido mesmo a, tipo assim, ó, se virem aí, tá? Quem ganhar não vai governar sobre a gente. Parece que é isso. É o que eu consigo enxergar. Porque você teve mais nulos, né? Você teve mais nulos no segundo turno do que no primeiro. E aí você vê que Lula não cresceu tanto, tá? Ele cresceu aí mais ou menos quase 3 milhões de votos, tá? E Bolsonaro cresceu bastante, né? Cresceu aí basicamente 8 milhões de votos, tá?
E esses 8 milhões de Bolsonaro aqui tem eleitor de Tebet, tem eleitor tem eleitor de Ciro, mas também tem abstenções. Só que teve outras pessoas também que decidiram se abster, então ficou elas por elas, né? Porque o número de abstenções aqui no segundo turno, ele só foi 500 mil votos a menos, tá? Agora, vamos lá para outra questão aqui. Governador do estado. Então, não, deixa eu ver uma outra coisa aqui por estado, tá? Então vamos ver essa votação aqui por estado agora. Só para mim entrar aqui no cerne da questão. Então você tem Lula aqui, você tem Bolsonaro. Diferença aí mínima de votação, né? 2 milhões mais ou menos de votos de diferença de um para o outro. Aí você tem aqui Minas Gerais. Quantos votos Bolsonaro teve em Minas Gerais? Em Minas Gerais, Bolsonaro teve 6.141.310 votos. Cara, olha a diferença de Lula para Bolsonaro em Minas Gerais. Diferença, basicamente, pessoal, de 50 mil votos. E aí, o pessoal ainda está insistindo em dizer que como é que Nicolas foi o mais votado em Minas Gerais, deputado, e Bolsonaro perde em Minas. Pelo amor de Deus, gente. Nicolas teve 1,5 milhão de votos, Bolsonaro teve 6 milhões. Que tipo de conta maluca é essa que vocês estão fazendo? É óbvio que quem votou em, Lula, em Bolsonaro votou em Nicolas, pessoal. Para de usar esse argumento. Porra, eu fico com vergonha às vezes, vocês não estão conseguindo fazer cálculo. Bolsonaro não teve 1 milhão de votos, não, gente. Teve 6 milhões. Vocês usando Nicolas como referência. Pelo amor de Deus. Não, não se faz isso. Parem. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Então não usem Nicolas como referência. Ele foi sim um deputado mais bem votado? Foi. Mas ele não teve mais voto que Bolsonaro, gente. Nossa, sabe? Tem que aceitar, velho, que sim, o povo quis isso, tá? Agora a gente vai aqui para São Paulo, que também estão questionando isso. São Paulo. Bolsonaro teve 14 milhões de votos em São Paulo, ganhou com a diferença aí de quase, né, mais de quase 3 milhões, vamos colocar assim. Agora, Bolsonaro teve 14 milhões de votos em São Paulo. Vamos ver quanto Tarcísio teve? Deixa eu carregar. Tá, cadê o Tarcísio? Tarcísio é o quê? Não é PL? Deixa eu botar esse trem pra cá. Eu nem sei qual é o partido do Tarcísio, sabia? Poxa, por que o site tá toda hora carregando isso aqui, velho? Tarcísio, SP. Zema. Cadê? Ah, tá. São Paulo aqui. Tarcísio teve 13.480.643 votos. Bolsonaro teve mais votos que Tarcísio em São Paulo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, e dizer que, como é que Tarcísio ganha e Bolsonaro não ganha? Tá aqui, gente. Então não tem como vocês usarem esse argumento, tá? É individual. Isso por isso que eu não coloquei, né, aqui. Tarcísio. Estão entendendo? Para governador. E aí vamos voltar aqui. Quanto teve, presidente? Votos em São Paulo. Geral, Brasil, São Paulo. 14 milhões. Teve mais ou menos 1 milhão a mais aí que Tarcísio. Então, assim. E o Tarcísio foi extremamente bem votado, né? Apesar que a eleição é dividida, no caso, para segundo turno, mas foi bem votado. Mas vocês percebem que esse argumento de usar Nicolas e Tarcísio, principalmente Nicolas, não faz sentido, já que Bolsonaro teve
mais de 6 milhões de votos em Minas e Nicolas teve 1,5 milhão. Tá aqui, ó. Quantos votos teve Nicolas Ferreira, né? Aqui, ó, 1 milhão 146 votos, tá? Então, beleza. Tem coisas que Bolsonaro hoje pode questionar acerca das eleições? Tem. Dizer que não tem, ele pode questionar sim. Ele pode questionar as inserções no Nordeste, tá? Que não teve. E você vê que, cara, por pouquíssima, ó, 1 milhão e 100, tá? 2 milhões e 100 votos aqui de diferença, Bolsonaro ganharia, passaria, ficaria na frente. E eu acredito que sim, ele conseguiria levantar mais de 2 milhões de votos aqui no Nordeste, ele conseguiria. Então, assim, eu acho que é algo que sim, o governo ele deveria correr atrás das inserções. No entanto, se Bolsonaro disser assim, pessoal, ó, vocês escolheram, eu desisto, tá? Eu desisto, eu já passei por muita coisa, não vou lutar mais. O sistema quer Lula, vocês querem Lula, a maioria de vocês querem Lula, tá? Mesmo que a maioria seja. É a maioria, tá? Não é só os 60 milhões, não. É 90 milhões que queriam Lula. 90 milhões não. 100 milhões. Vamos arredondar, 100 milhões aqui. Queriam Lula. Então é isso que vocês querem, vocês não me querem, tá? Vocês preferiam qualquer outra pessoa a mim. Então, eu entendo Bolsonaro não querer correr atrás. Eu entendo perfeitamente. Entendeu? Porque o que essas inserções tiraram de voto do Bolsonaro poderia dar vitória a ele? Poderia. Mas, cara, você tem um Congresso alinhado, você tem aí o Judiciário alinhado. Vai ser uma briga exaustiva. O Exército não vai se mover para fazer nada. Eles não vão fazer nada. Tá? Até por conta que a eleição foi bem dividida e você tem um público isento ali, grande, grande demais. Então, querendo ou não, qualquer ação do Exército seria caracterizado golpe. Por quê? Porque Lula não está no poder porque houve uma fraude flagrante ou coisa do tipo, ou porque a minoria colocou ele lá. Não, a maioria colocou ele e teve uma maioria também aí de nulos, certo? Então o Exército não tem legalidade jurídica nenhuma para agir. Então o Bolsonaro não tem a quem recorrer a não ser a própria Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral a gente já sabe, já prejudicou o cara. Entendeu? Então eu entendo muito bem, né? Ele deve estar digerindo isso aí agora, como a gente está digerindo. Mas eu acho, pessoal, que essa histeria que está se fazendo, querendo protesto, não faz sentido, cara. As pessoas votaram no Lula, aceitem, aceitem. Pessoas que você conhecia, que achavam que não votariam no Lula, que ficou estarrecido em saber, votaram nele, aceitem, aceitem. O que a gente tem que ver agora é cobrar o Congresso que foi eleito, um Congresso gigantesco, senadores e deputados, que segure as pautas esquerdistas, as pautas petistas. Um exemplo, o PT elegeu aí, entre aliados e tudo mais, 80 deputados, tá? O PL, Bolsonaro, elegeu 100, ou seja, o presidente da Câmara vai ter que vir de um acordo entre os dois, senão não vai ter como chegar nessa conclusão. Certo? Então, ou seja, as pessoas tem que se cobrar o Congresso uma posição, mais do que nunca. O Congresso nunca é cobrado, a gente sabe disso. O pessoal fala que o Congresso e tal, eleito pelo povo, mas o povo não cobra. O povo tem que começar a criar essa consciência política de cobrar o Congresso, sempre que possível. Bolsonaro também hoje tem maioria no Senado, ou seja, então, cara, a vida do PT tá difícil para passar muita coisa, tá? Eles têm os projetos aí deles, que podem passar através de ministérios, mas pode também ser barrado aí pelo Congresso, pelos deputados, pelo Senado. Pode ser barrado também, tá? Então, a questão é essa, é cobrar para que os que estão lá não se vendam. Mas o resultado, pessoal, é esse. Não tem para onde correr. Não use Nicolas como argumento, que não faz sentido. Nicolas é um deputado eleito, um apenas. E ele não teve metade dos votos que Bolsonaro teve em Minas Gerais. Entendeu? Tarcísio não teve mais votos, apesar de estar muito próximo, não teve mais votos que Bolsonaro. Então a gente pode dizer que quem votou em Tarcísio votou em Bolsonaro, simples. Até mais, na realidade. Entendeu? Então é isso, eu acho que a gente tem que parar um pouco, digerir toda a informação que foi jogada,
analisar agora, ficar de olho no que o PT vai fazer, tá? A gente sabe de algumas coisas, é uma coisa que já foi falado, eles vão extinguir o teto de gasto, e a gente sabe o porquê disso, né? É para voltar aquela festança, gastança, comprar aí, né, o povo pela barriga, como eles sempre fizeram, e agora eles sabem que eles precisam fazer muito mais, porque a imagem está desgastada, e eles vão fazer, eles têm apoio do sistema, dos bancos para isso, então imagine que vai ter uma cascata de dinheiro aí, tá? Isso vai ser pago lá na frente? Vai, mas eles vão fazer, eles são assim. Tem a questão do aborto, a questão das drogas, a questão das milícias, né? Do fim da polícia, início das milícias, aí dos bairros. Você tem ideologia de gênero, você tem tudo isso que a gente tem que se preocupar agora. Agora sim, não tão breve, né? Que eles não vão colocar isso amanhã, mas eles vão se esforçar para colocar. E aí é onde o Congresso tem que atuar, tem que trabalhar, certo? Essa é a nossa luta. Galera, se há fraude, se há alguma coisa, quem tem que ver isso são os três poderes. Você ficar igual um maluco na internet, não aceitando a derrota, não vai trazer sua vitória. Só vai te tornar mais maluco ainda, tá bom? Para mim, eu vejo que o povo quis, tá? Eu vejo isso na rua, eu vejo isso massivamente nas pessoas, né, nos traidores, nos apátridas. Eu vejo isso nos isentões desgraçados, né? Que manipularam a intenção e a vontade de muitas pessoas. Eu vejo isso nas pessoas que se deixam ser enganadas, tá? Que gostam de ser enganadas, que gostam de forjar uma realidade para dizer que eles não têm culpa no processo. É tudo, eu vejo um conjunto de coisas, mas fraude eleitoral direta das urnas não. Existe sim a manipulação de propaganda, existe sim a compra de votos, isso aí a gente vê claramente. Então são essas coisas que a gente tem que apurar, são essas coisas que a gente tem que analisar, tá bom? Então é só essa minha palavra aqui para vocês hoje, né? Ainda que tá fresco tudo isso, para vocês se aquietarem e vocês agora trabalhar aí no futuro de vocês, entendeu? Quem tem família, né? Ficar ligado na questão das escolas, do ensino dos filhos, né? Você que é solteiro, preste atenção nas próximas coisas que podem vir por aí, né? Continue trabalhando. Galera, vocês querem fazer diferença? Você tem o grupinho de vocês, você tem as pessoas que vocês gostam, você tem um gerador de conteúdo que vocês gostam, continue apoiando essas pessoas. Façam a diferença, façam o que a esquerda faz. Apoie o que eles veem lá, que é a liderança que está na frente. Né? Seja um gerador de conteúdo, seja a sua família principalmente, os seus amigos. Vocês não estão isolados, não estão sozinhos. Agora, existe mais prudência na esquerda do que na direita ou do que nas pessoas que são conservadoras. Isso é um fato. Isso é um fato. Bolsonaro perdeu o voto de gente que deveria votar nele. Por quê? Porque, vai vender a Petrobras. Tem uma lei X das quantas. E o idiota colocando Lula, que vai trazer isso tudo de encarreada, né? Você quer sua Petrobras? Tu quer tua lei? Toma! Toma e toma Lula de presente de quebra. Não era isso que vocês queriam? É isso que vocês têm agora, certo? Então é isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix aí na descrição do vídeo, tá certo? Ajude o canal para que a gente possa aqui continuar trazendo mais informações e deixa aí sugestões de temas, tá? Acho que a política agora já vai cessar e graças a Deus a gente vai dar um descanso disso, mas sempre estando ligado, tá? Qualquer coisa nova eu venho aqui e informo vocês. Pode ter certeza disso. Valeu, galera, e até a próxima.